Boa noite a todos. Como Mônica já disse, meu nome é Jair e sou coordenador dessa comunidade. Comecei na coordenação esse ano, né? Deus me escolheu para estar esse tempo à frente da comunidade e também me escolheu para estar aqui hoje trazendo a palavra, né? E como a gente sempre costuma dizer, é uma alegria, porque realmente é uma alegria ter esse contato com a palavra de Deus, poder aprender com a palavra de Deus. E a gente tem que se alegrar mesmo. Se a gente ama, a gente se alegra com os ensinamentos do nosso Senhor. E o tema de hoje, deixa eu pegar a colinha. Está aqui em algum lugar. Deixe ecoar o grito de vitória. Esse é o tema para a noite de hoje. Todas as segundas-feiras, como vocês sabem, temos um tema que é rezado e Deus fala conosco, né? Deus nos fala e nos dá um tema, escolhe quem vai pregar, quem vai conduzir. E o tema de hoje é Deixe ecoar o grito de vitória. E eu já quero ir diretamente para a palavra. A palavra de hoje está em João 19, versículo 28, 29 e 30. João 19, 28, 29 e 30. Então vamos à palavra. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mais uma vez. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esses 3 versículos já dá para a gente entender que o Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, né? Depois de ter passado todo o sofrimento, né? Depois de ter sido entregue nas mãos dos seus inimigos, depois de ter sido torturado, ele estava na cruz e esses foram os últimos momentos. E quando o Senhor diz: está consumado, ali acabou. Ele morreu. Acabou tudo. E eu acredito que os inimigos de Jesus, os judeus, principalmente os chefes, né, os religiosos daquela época, eles acreditavam que eles tinham vencido e que Jesus estava derrotado ali naquele momento. Porque quando você tem um inimigo, quando você vai para a guerra, muitas pessoas acreditam que matando o inimigo você venceu e ele perdeu. E eu acredito que os judeus que fizeram isso com Jesus, eles acreditavam que eles tinham vencido e que Jesus Cristo era um perdedor. Tinham perdido ali naquele momento.
Mas a gente sabe que esse momento que o Senhor diz está consumado, ali acaba o sofrimento, né? E sofrimento terrível que ele teve, né? A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a acontecer tudo isso, que ele sabia de tudo que ia acontecer, a gente sabe que ele sua sangue. E para a pessoa suar sangue, tem que ter um desespero muito grande. A gente sabe que muitas pessoas tiram a sua própria vida, né? Muitas pessoas cometem suicídio, né? Depressão, uma crise muito forte de ansiedade, as pessoas não se controlam, muitos se jogam de ponte, debaixo de um carro, de um trem, e acabam tirando a sua própria vida. Mas a gente não vê dizer que nenhuma dessas pessoas suaram sangue. O Senhor Jesus Cristo, ele suou sangue. O desespero foi muito maior do que essas pessoas que tiram a sua vida. E nem por isso ele mesmo tirou a sua vida. Ele deixou que os inimigos fizessem isso. E eles pensaram, como eu já disse, que o Senhor Jesus Cristo estava derrotado, mas pelo contrário. Ali foi o começo da grande vitória. Esse brado que o Senhor Jesus Cristo disse está consumado, esse foi o grande começo de tudo, o começo da grande vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque dali a 3 dias o Senhor Jesus Cristo iria ressuscitar, e ele ressuscitou, ele está vivo e está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele foi vitorioso e venceu a morte. E quando a gente também tem o costume de pensar que tudo acabou, né? Muitas pessoas, nós que somos cristãos, não, né? Porque se nós acreditamos em Jesus Cristo, a morte não acaba tudo, né? Mas muitas pessoas acham que já está tudo acabado. E eu não venho aqui hoje para dizer que nós temos que morrer para que nós tenhamos essa vitória. Eu venho aqui para nos dizer, eu em primeiro lugar, que o que tem que morrer na nossa vida para que a gente seja vitorioso, assim como o Senhor Jesus, é o pecado. O pecado, porque muitas vezes nós somos os nossos maiores inimigos. E nós somos quem nos afundamos, vamos dizer assim, né? Eu não encontrei a palavra correta, mas somos nós que nos prejudicamos, porque nós pecamos e continuamos pecando, e muitas pessoas até dizem sobre o pecado de estimação. Eu não gosto desse termo. Não gosto quando pessoas dizem que tem aquele pecadinho de estimação. Para mim é uma expressão abominável. Eu não gosto. Porque o pecado de estimação, a gente sabe, quando a gente tem um bichinho de estimação, a gente cuida bem do bichinho, né? De estimação. A gente ama aquele bichinho. A gente cuida muito bem, alimenta, dá banho. Então a gente cuida muito bem de um bichinho de estimação. E o pecado de estimação? Se é de estimação, a gente estima, a gente gosta, a gente trata bem, a gente cuida bem desse pecado. E é por isso que eu não gosto desse termo, pecado de estimação. Quem é que estima o pecado? O pecado não é bom para nenhum de nós. O pecado nos leva à morte. Aí sim, nós vamos morrer. Nós podemos até estar vivos, mas estamos mortos para uma vida que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, que é a vida eterna. Para que nós possamos receber. O Senhor já morreu, Ele já nos salvou, nós estamos salvos. Mas para que essa salvação se concretize, a gente tem que fazer a vontade de Deus. A gente tem que nos esforçar para fugir de tudo que nos faz pecar.
As pessoas também costumam dizer que eu estou matando um leão por dia. Coitadinho do leão, né? Matar um leão por dia. Tá certo que o bicho é feroz, mas não se deve matar nenhum animal e nem ninguém. Mas nós temos que matar um pecado por dia, porque a gente sabe que é muito difícil a gente eliminar todo o pecado da nossa vida. E a gente precisa, dia após dia, eliminar pelo menos um pecado por dia. Matar um pecado por dia, e a cada dia a gente vai poder gritar bem alto: sou vitorioso, porque consegui vencer mais um pecado. Sou vitorioso porque eu pude chegar no final do dia e estar concretizado aquela frase: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Mas tem que ser todos os dias, um por dia, matar um pecado por dia, para que a gente seja vitorioso, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. E possamos imaginar como que foi para que o Senhor Jesus Cristo pudesse dizer essa frase, né? Está consumado. Tudo que ele passou até esse momento, para que nós entender não vai ser possível, porque difícil é entender todo o sofrimento de Jesus Cristo. O que ele passou para ser vitorioso, para vencer a morte e poder dizer: sou vitorioso, eu venci a morte. E possamos pensar um pouco sobre tudo isso e, através do Espírito Santo de Deus, a gente encontrar forças para todos os dias estar sendo vencedor, estar vencendo aquilo que nos leva para baixo, né? Porque o pecado, ele nos leva para baixo, ele nos traz morte espiritual. E se nós vencemos o pecado, nós somos elevados. Cada dia a gente vai subindo um degrauzinho na escada que vai nos levar para o céu. A gente imagina assim, né? O céu, um lugar lá em cima, lá no alto. Então que a gente possa pensar que todo dia a gente está subindo um degrauzinho na escada que nos leva até o céu. E possamos pedir essa força do Espírito Santo e muita sabedoria em primeiro lugar. Porque eu costumo sempre pedir essa sabedoria divina, porque é com a sabedoria do Espírito Santo que a gente vai saber lidar com todas as situações do dia. Se aparecer algo que vai nos levar ao pecado, a gente vai ter essa sabedoria para saber se esquivar do pecado e subir mais um degrauzinho. E possamos todos os dias pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pedir a unção sem limites do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa ter essa sabedoria para poder estar lidando com todas as situações que possam nos levar a pecar. E no final do dia a gente vai poder dizer: sou vitorioso, sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.